Oi, gente! Preparados para mais um TV Pet Show? Então olha só o que nós temos para vocês. Vamos falar sobre o luto por animais com a doutora Joana Angélica. Temos a doutora Áquila Haná e os alimentos proibidos para pets. E vamos falar também da importância da cardiologia na medicina veterinária com a doutora Márcia Martins. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. Bom, a minha pet dica de hoje, né, para evitar que seu pet fique obeso, é que naquele momento de que você vai se alimentar, almoço, janta, se vê que ele fica com aquele olhazinho pidão, coloca ele em outro cômodo, né, deixa ele afastado para evitar de você acabar sucumbindo e entregando, né, da sua comida para ele, tá bom? Estou aqui com a doutora Joana Angélica, doutora em Educação e Psicologia e terapeuta do luto. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo bem. Olha, muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite, doutora, super simpática. E para falar de um assunto que a gente já rola uma certa melancolia, né, Sim, doutora? sim. Mas é um trabalho muito importante, principalmente agora, vem ficando cada vez mais importante. Sim. Antes de começar, a gente vai falar sobre luto animal, logicamente, mas eu gostaria que a senhora desse explanasse um pouco o que é a terapia do luto. Tá. A terapia do luto diz respeito aos processos que uma pessoa vive quando tem a experiência de perder algo muito amado, algo muito querido, certo? Existe um elo de afeto. Então, não só pessoas, amigas, parentes, quando você perde esses parentes, quando eles morrem, né? Você vive um processo, é um processo de luto, ele é normal de se viver. Existem etapas que a gente precisa viver e muitos de nós precisa de suporte terapêutico, que é o que eu faço. E não é diferente essa dor, né, de se apartar de algo muito querido, a relação de afeto que se tem com seus animais, né? E agora, depois da pandemia, nós temos visto muitas questões, desde os lutos no geral, né? Quando as pessoas não puderam se despedir dos seus entes queridos, não puderam fazer os seus rituais fúnebres, não pôde acompanhar no hospital. Sim. E não é diferente também as pessoas em relação aos seus animais. Os animais passaram a ter um lugar muito mais relevância agora na pandemia, Sim. quando nós passamos pela pandemia, né? Nós não estamos no período pandêmico, estamos no pós-pandêmico. Mas muitas pessoas conseguiram passar por esse processo de dor com seus animaizinhos, seus pets, né? E eles também se vão. E eles têm uma vida curta, na grande maioria das vezes, em relação à nossa existência, né? No sentido de tempo. Então, esse processo é um processo que causa dor, é um processo que precisa ser vivido e muitas vezes precisa de suporte terapêutico. Pois é, e muitas pessoas, eu acho que eu converso muito com pessoas que perdem, né? A gente costuma dizer, só sabe a dor quem perde, né? Porque às vezes tem gente que subestima um pouco a dor de quem perde um animal. Como eu, como tutora, que perdi, posso me comportar com relação, acho que tem gente que reprime essa dor com vergonha. Ah, eu não quero sofrer tanto por um animal porque vão achar que não é interessante. Como é que eu posso me comportar e lidar com essa dor? A palavra que não deve existir é reprimir essa dor. Né? É certo que a nossa ignorância, nossa no sentido genérico da palavra, tende a dizer o que é que dói mais e o que é que dói menos, né? Ah, você não tem que estar sofrendo porque o seu cachorro morreu, porque seu gato morreu. Quem disse que eu não tenho que sofrer por isso? Que eu não posso sofrer? E cada pessoa tem um processo diferente de demonstrar e de viver essa dor. Sim. A primeira coisa que se nós pudermos educar as pessoas é: não desvalorize o luto, a dor da perda de ninguém. É uma tartaruga, é um passarinho, é um cachorro, é um gato, é uma pessoa, são vínculos de afeto. Ah, você está colocando os animais e as pessoas no mesmo patamar? Estou. É vínculo de afeto. A depender do vínculo, ele é tão igual quanto a uma pessoa. Depende de como você se relaciona com aquele animal. Você pode ter um vínculo de afeto tão profundo que é igual à dor de perder um irmão, né? Então, não há de se não qualificar, dizer, essa é uma dor menor. Não então, tem como mensurar, né, a primeira coisa, se eu puder dizer, é: não esconda essa dor. Ela dói, ela é minha e ela tem que ser respeitada. E tem que ser vivida. Por isso o processo de luto. Até para não esconder com medo e com vergonha,
né? E aí depois isso se reverberar nas doenças outras por conta dessa repressão. Doutora, e as pessoas que convivem com quem perdeu, como que eu posso, de certa forma, tentar confortar a pessoa pela dor da perda de um animal? Primeiramente, já valorizando essa dor, né? Isso. Como que eu posso tratar uma pessoa que... Se você está do lado de uma pessoa que perdeu um animal, mas você nunca viveu a experiência de perder um animal, nunca diga eu sei o que você está sentindo. Até quando você já perdeu um animal também, mas eu já passei pelo luto, pela morte de um animal, eu sei o que você está sentindo. Pode até ser que você consiga se aproximar dessa dor. Mas uma coisa, não é dizer eu sei o que você está sentindo, porque não está na área do cognitivo, do saber, está na área do sentir. A gente, para dar suporte a alguém em processo de luto, não estou falando como terapeuta, eu estou falando como pessoas que fazem, que estão no seu processo, que estão ao lado, como a sua pergunta me trouxe, né? A primeira coisa é respeitar e dizer eu estou aqui. Dói, eu estou aqui com você. Você quer chorar? Chore. Quer gritar? Grite. Eu estou aqui com você, eu estou do seu lado. Esse momento é único, é da pessoa, ninguém vai conseguir viver, ninguém vai conseguir entender. Mas se a gente quer ajudar essas pessoas que a gente ama, que está vivendo o processo de luto, primeiro é não desqualificar e segundo, se manter presente. Não precisa nem dizer nada, basta estar do lado. Doutora, e a sua demanda com relação ao luto por animal, ela cresceu bastante desses tempos para cá? Ou as pessoas ainda têm essa vergonha de querer ainda reprimir esse sentimento? Eu não tenho muita demanda de suporte de animais, no sentido do luto. Eu tive um atendimento também, porque eu estava morando fora do país, eu só estou há 7 meses aqui, estou com o meu consultório, ali na João Carvalho, perto da Rui Barbosa, e eu só recebi uma vez uma solicitação, mas ela foi por um outro luto, mas é tão interessante que ela foi por um luto de uma pessoa, mas ela trouxe o luto do animal. E é assim, quando você perde um ente querido, imediatamente você lembra de outros lutos que você viveu. Sim. Né? Então essa pessoa perdeu um ente querido na pandemia, mas na narrativa dela desse luto, ela trouxe o luto do cachorro. Por quê? Porque estava tão ligado à dor, era uma dor de perder algo que ela amava tanto, que eu tinha tanto afeto, que ela trouxe. Nem foi por isso que ela chegou lá, né? Mas é só para dizer como ele tem tanta relevância quanto a depender da relação de afeto que se tem. E sim, muitas vezes necessário um suporte, um acompanhamento para que essa pessoa passe por esse momento de dor. Ela tem que viver, não adianta reprimir. Existem fases, né, para ela passar por esse momento de dor até conseguir caminhar novamente, respeitando o ciclo da vida. Doutora, olha, o papo tá tão bom, eu tô tão encantada, doutora, aqui falando, que o Hélio já tá fazendo assim, eu nem senti que o tempo terminou, mas eu tenho certeza que as pessoas em casa estão encantadas e vão surgir dúvidas, e aí a senhora já deixa o compromisso firmado, já tá morando aqui no Brasil, para voltar e responder mais perguntas da gente aqui. Podem fazer as perguntas que a gente marca um dia para responder essas perguntas. Agora, antes disso, doutora, se puder, deixe seus contatos, suas redes sociais para quem quiser acompanhar o seu trabalho e, de certa forma, ser atendida também aqui nessa câmera. Tá certo. Bom, eu sou a doutora Joana Angélica, sou terapeuta do luto. Se algum de vocês precisar de algum suporte, o meu Instagram é Joana Angélica Terapeuta. Lá você vai ver o endereço da clínica, que é na João Carvalho 282, quase esquina com o Rui Barbosa. E a gente pode marcar um atendimento para eu acolher, receber você, acolher nesse momento de dor e, quem sabe, contribuir para que você viva esse momento da melhor maneira possível, o que é possível viver dentro desse momento de dor. Mas você não está sozinha, viu? Obrigada, doutora, mais uma vez. Minha pet dica de hoje é: se você conhece alguma pessoa que está vivendo o luto, a perda de um animalzinho querido, acolha essa pessoa, acolha essa dor, tá? Respeite antes de mais nada. É um luto, é uma dor, é um amor que se apartou.
gente, eu estou aqui com a doutora Áquila Raná, médica veterinária, mestre em ciência animal. Tudo bem, doutora? Ótimo, Catiuxa. Olha, muito obrigada por aceitar nosso convite. Por um assunto que é assim super importante, mas que ainda gera muitas dúvidas, acho que tanto comigo como quem está em casa, né? Que são os alimentos proibidos para os animais. Justamente. Ai, doutora, primeiramente eu gostaria que você falasse a questão da importância da gente saber o que oferecer para os nossos animais, não só para a obesidade, como para outras doenças. Sim, com certeza. A gente tem que entender que alguns alimentos que para nós não faz diferença, né, não vai trazer mal, para os animais podem ser tóxicos. Alguns alimentos eles possuem componentes tóxicos e outros alimentos, como quando a gente oferece em excesso, podem levar à obesidade, que por si só já é uma doença, Já é né? uma doença, tem que ser tratado como uma doença. Exatamente. Né? Agora fala pra gente, doutora, quais os principais alimentos assim que eu não posso oferecer de jeito nenhum? Bom, vamos citar aí o chocolate. De jeito nenhum? De jeito nenhum o chocolate. O chocolate, inclusive, quanto mais escuro ele é, quanto mais puro, quanto mais cacau, pior. Porque ele contém um produto chamado teobromina, além da cafeína, né? Por si só ele já causaria mal, porque ele tem muita quantidade de açúcar, carboidrato também, gordura. Então, por si só já causaria mal. Mas ele tem esses componentes que podem levar a alterações cardíacas, alteração no sistema nervoso do animal. Ele pode ficar com vômito, diarreia, pode ter alteração neurológica. Então, por si só, de jeito nenhum chocolate. De jeito nenhum. Tem mais um? Tem mais alguns. Uva passas também pode levar a lesão renal no animal. A uva? Em qualquer animal, gato, cachorro? Qualquer animal. Gato, cachorro, né, no caso, principalmente. Alho, né, em grandes quantidades também pode levar a alterações no animal. Cebola também, a gente pode citar aqui a cebola. O alho e a cebola são da mesma família, eles possuem o disulfeto N-propil. E esse agente ele pode levar a oxidar as hemácias do sangue, que aí causaria anemia hemolítica. Então o animal pode apresentar alterações clínicas agudas, né, vômito, diarreia, ou tem muita gente que fala, eu dou comida de panela a vida toda e nunca apresentou nada. Não apresentou nada, depende. Porque quando a gente vai fazer um examezinho ali, pode achar uma alteraçãozinha, uma anemia hemolítica, que pode ser devido justamente àquela cebola, aquele alho que está ali nos temperinhos, né? Então comida temperada, não. O sal também, em grande quantidade, pode levar a alteração e hipertensão, né? Os animais também podem ter hipertensão. Então aí os temperos estão proibidos para os animais. Entendi. Então, basicamente, chocolate, uva e comidas temperadas, porque geralmente a comida vai ter alho e vai ter cebola. Exatamente. Né? Outros alimentos, outras frutas proibidas, na verdade não a fruta, mas a semente e os caroços, do pêssego, da maçã, Da maçã também, elas podem causar alteração no animal. Então, contém um ácido sulfídrico ácido cianídrico que pode se transformar no cianeto. Então, é altamente tóxico para os animais. Gente, quanta informação importante, hein, doutora? E esses alimentos, assim, existem alimentos que podem prejudicar a longo prazo, né? Justamente. Mas existem também aqueles que, se ele comer, vai dar ali um problema na hora. O chocolate em grande quantidade o animal pode ficar com uma diarreia, com vômitos, né? Uma alteração aguda. A uva em grande quantidade também. Tem outros alimentos, como a macadâmia, a carambola também. A carambola. Exatamente. A batata verde, ou a batata quando não é cozida, o tomate verde também, a gente tem que evitar, né, fornecer para os animais. Agora, doutora, esses alimentos, eles são determinadas raças, determinados animais ou os pets em geral, os mais comuns? Os pets em geral. Nem gato, nem cachorro. Nem gato, nem cachorro. Tem o xilitol também, que é algo que a gente vê muito em bala, em chiclete, né, um adoçante. Ele também pode levar a hipoglicemia no animal, né? Ele aumenta a quantidade de insulina e vai levar a hipoglicemia. Então o animal vai ficar aí com alterações decorrentes a isso. Doutora, biscoito, bolo... Biscoito, qual é a sua opinião? A gente fala mais em relação à quantidade de carboidrato que está sendo fornecida, né? E tudo isso que eu falei, que não pode, a gente tem que ter cuidado, tanto quanto o componente tóxico, quanto a quantidade que é fornecida. Então, os que eu não citei, os que podem, né, os que não podem, a gente tem que ter cuidado também com a quantidade, né? Então, se eu vou fornecer ali um biscoito... Bala não pode, Bala não pode, um biscoito, um pão, a gente já tem que ver que a quantidade de carboidrato ali é muito grande para o animal. Então, se ele já come a raçãozinha dele, ele tem que continuar comendo a raçãozinha. Tudo que a gente vai fornecer a mais, mesmo as frutas que podem ser fornecidas, a gente tem que ter cuidado
com aquela quantidade, porque a fruta também tem açúcar, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com a obesidade. Doutora, aquelas pessoas que falam, olha, eu gosto de dar um franguinho pro meu gato, pro meu cachorro. No caso, se ela for dar, ela vai ter que fazer diferente, sem o tempero, sem o alho. Sem a cebola, com pequenas quantidades de sal, bem pouquinha mesmo, e aí... Mas ela vai poder oferecer com esse cuidado. Inclusive, a gente recomenda, quem não quer fazer alimentação, né, ração, que já vem pronta, a gente recomenda que consulte o veterinário especialista em nutrição, que ele consegue fazer ali a dieta certinha para o animal. Doutora, agora uma pergunta que eu tenho certeza que você recebe demais. Diga lá. A pessoa adota um filhote de gato. A primeira coisa que eu vou dar é um leitinho de vaca. Pode ou não pode? É uma pergunta, assim, complicado de responder, mas vou te dizer de maneira geral. Para o filhotinho, até poderia, porque ele ainda tem a quantidade de lactase, que é a enzima que vai quebrar ali a lactose, né, o açúcar do leite, de vaca, né, no caso. Sim. Ele até poderia conseguir ali por conta dessa quantidade de enzima. Mas quando ele vai ficando mais adulto, né, mais idoso, essa quantidade de lactase nele, dessa enzima, vai diminuindo. Então, poderia levar a alterações gastrointestinais, né, quando ele é mais maior. Então, a gente vê muito isso em desenho. Essa cultura foi muito estabelecida por desenho. Então, Jerry, por exemplo, sempre a dona estava lá dando o leitinho para o gatinho. Então, isso é mais uma questão, né, cultural, que a gente sempre vê dita erroneamente. Entendi. Mas, então, para o gato adulto, é bom evitar. Agora, para o filhote, se não tiver a fórmula ainda, pode oferecer? Ainda pode oferecer. O ideal também tem as marcas, né, que elas têm um leite sucedâneo para o animal, sim, que é melhor, mas é um preço mais elevado, então para as pessoas que não têm condições, poderia ali fornecer uma pequena quantidade de leite de vaca, sim, para o filhote. Antes de encerrar, doutor Wélio está fazendo sinal ali, perguntando, não pode dar nem um chocolatinho? Nem um chocolatinho, nem um pedacinho. Para o pet não pode, mas para a vet pode, viu, gente? Pronto, dê para a vet. Para a vet pode. Doutora, muitíssimo obrigada por esclarecer tantas dúvidas assim. Antes de encerrar, fala suas redes sociais. Pronto, meu Instagram é AquilaHanaVet. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada a vocês. Minha pet dica de hoje é: não forneça nenhum tipo de chocolate para o seu animalzinho. Eles podem apresentar vômitos, diarreia, alterações no sistema nervoso e alterações cardíacas. Gente, eu estou aqui com a doutora Márcia Martins, médica veterinária especializada em cardiologia e pneumologia na medicina veterinária. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Muito obrigada por aceitar nosso convite e esclarecer essas dúvidas aí que os nossos tutores têm. Primeiramente, doutora, em se tratando de cardiologia, eu preciso ficar preocupada com o meu animal mais idoso ou em qualquer idade pode aparecer? Bem, em raças de pequeno porte, né, a partir de 6 anos, é bom que a gente faça uma avaliação cardíaca, né? As doenças, quando diagnosticadas de forma precoce, a gente consegue dar uma longevidade e qualidade de vida aos nossos pets, que é isso que a gente busca hoje, né? É um envelhecer com saúde, né? Com longevidade, com qualidade de vida. É o que as pessoas falam. Muita gente fala, por que agora existe tanta doença? Ela já existiu, mas os animais não viviam para apresentar essa doença, né, doutora? Isso. Hoje, com a idade. Agora, quer dizer que mesmo ele não apresentando nenhum sinal, é importante eu já levar no médico para fazer uma averiguação. Sim, é importante, né? O check-up, né, ele mostra para a gente se o animalzinho tem algum início de doença. E às vezes a gente detecta com uma idade e, na verdade, ele nunca vai desenvolver sintomas, mas é importante, né, que a gente saiba que ele tem lá alguma doença e que algum dia pode ser que precise ou não ser tratada. Então quer dizer que pode, mesmo ele não apresentando nada, ele pode ter algo ali silencioso, né, Sim, doutora? com certeza. Mas se for de apresentar, tem algum sinal que eu possa me atentar? Opa, acho que aqui tem um problema cardiológico ou até pneumológico. Tem algum sinal que ele possa dar? Tem sim, né? Os pacientes, os cães, a partir de 6 anos de idade, é importante que eles sejam avaliados no sentido de paciente que cansa um pouco mais, né? Que ele está fazendo aquele passeio que antigamente fazia com mais vigor, né? De forma mais alegre. Hoje em dia ele cansa,
pé de colo, né? Então isso aí já começa a nos mostrar que ele possa estar tendo cansaço fácil, né? Que a gente chama. Ou então ele está em casa, parado, sem ter feito nenhum tipo de atividade física e começa a arfar como se estivesse com calor. Isso também é chamado cansaço fácil. Né? Então isso já é um sinal. Isso. Né? E em caso, na cardiologia, quando o paciente tem tosse também, é importante avaliar. A tosse ela é um sinal um pouco mais avançado de sintomatologia da doença cardíaca. Entendi. Doutor, existe raça predisposta a ter doenças cardíacas? Sim. Algumas raças de pequeno porte, né, que hoje que a gente mais comumente encontra em consultório, né, Shih Tzu, o Poodle, né, os Spitz, né, raças, o Yorkshire, são raças que têm uma predisposição maior à doença cardíaca. Doutora, agora vamos puxar aqui um pouquinho para quem tem gatos. Também gato pode apresentar doenças cardíacas? A gente consegue detectar ou é mais difícil? Sim, o gato ele pode apresentar. Normalmente ele tem um curso um pouco mais cedo, né, de doença cardíaca, a partir de 2, 3 anos de idade, ele pode manifestar sintomas de doença cardíaca. Mas ele é uma espécie de, assim, é difícil o diagnóstico, porque normalmente a sintomatologia não é muito parecida com a do cão, que tosse, que cansa. O gato ele começa a se esconder, ele perde peso, né? E com o avançar da doença, ele manifesta o cansaço, a boquinha aberta, né? E aí é hora, e a gente vê que a doença já avançou. Então, no caso, o gato, como ele, vamos dizer que esconde os sintomas, ele pode, a doença já estar bem avançada e a gente não saber, quando souber já fica tarde demais. Então. Isso, o gato normalmente, a sintomatologia ela aparece de forma mais tardia, ele consegue permanecer com a doença por mais tempo e sem que o tutor, mesmo o veterinário, consiga diagnosticar. Tem como prevenir, doutora? Ou se alguma coisa que a gente possa fazer de mudar a rotina do animal, ou se ele for ter problemas cardíacos, não tem o que fazer? Não digo prevenir, né? Porque quando a gente fala de raça, predisposição de raça e porte, né? É difícil prevenir, mas a gente manter uma alimentação adequada, né? Atividade física é importante, né? E não deixar o paciente passar a vida toda com obesidade, porque a obesidade, além de ser um fator inflamatório, ela vai desencadear uma série de doenças. Então, também problemas cardíacos. Na verdade, piorar um problema cardíaco, não ocasionar, mas piorar problema cardíaco. Doutora, a senhora tem paciente filhote ou problemas cardíacos, ela vem mesmo para os idosos? A gente tem sim, né? O filhote, ele pode apresentar doença congênita, ou seja, ele nasceu com algum defeito cardíaco, né, que talvez precise ou não ser tratado. Entendi. Mas aí no ato de quem vai adquirir o filhote, pode pedir um exame antes? Tem como ser feito? Ou é hereditário, pode pedir exame dos pais? Como que funciona? Normalmente o filhote, a grande maioria, apresenta sopro cardíaco. Então naquela primeira vacinação, o veterinário vai auscultar, né? E se tiver um sopro, ele já vai encaminhar para uma pesquisa, né? Para ver se o paciente tem doença congênita. Acho importante a senhora ressaltar, vou pedir para que a senhora fale agora. Percebeu qualquer sintoma, tem que procurar o médico veterinário, nada de medicar por conta própria, né? Não, com certeza, principalmente, né, as doenças cardíacas, as respiratórias também, que hoje a gente vê um pouco, são sintomas parecidos, né, as doenças respiratórias e cardíacas, que todas cursam, né? O que chama atenção do tutor é a tosse, né? Então a tosse pode ser uma doença cardíaca ou respiratória, mas nada de medicar em casa, né? A gente pode estar diminuindo aí quantidade e qualidade de vida dos pacientes. Doutora, diante disso, a tosse é sempre um alerta? A tosse é sempre um alerta. Temos que investigar, ver o que está ocorrendo com o paciente. Doutora, muito obrigada mais uma vez por nos receber. Antes de encerrar, fale suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Eu atendo na Clínica VetMed 24 horas, né? E se você tem um pet, cão ou gato,
com alguma sintomatologia, uma tosse, um cansaço, procura a gente para avaliar. É importante a gente dar qualidade de vida aos nossos pacientes. E o Insta é @Clínica Vetmed. Mais uma vez, obrigada, doutora. Obrigada. A minha pet dica de hoje é que se você tem um cão ou gato que tem cansaço ou tosse, procure um cardiologista para avaliá-lo. Ele merece ter qualidade de vida. Mestre Fuinha, quais as dicas de hoje? Nha, 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 nha. Repórter Fuinha informa. Fucei e aprendi sobre a raça canina Papillon, também conhecido como Pequeno Spaniel, de origem francesa e belga. Papillon significa borboleta, pois suas orelhas eretas e franjadas se assemelham a asas abertas de uma borboleta. Presta atenção. Inteligente, vivo e afetuoso, o Papillon é divertido, bom guardião e apegado aos donos. Lá tem muito e não gostam de ficar só. Nham, nham. Tem pelagem de várias cores, sobre fundo branco. Solta pouco pelo e precisa de escovação. Pode chegar a 28 centímetros de altura. Viver entre 12 a 17 anos e pesar entre 2,5 a 5 quilos. Consulte sempre um veterinário. E lembre, animais pintam um mundo melhor. Fui! E aí, gente, gostaram do programa? É uma pena que está acabando, mas não sai daí, porque ainda dá tempo de deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet, que é a coisa mais fofa do mundo. Faz uma foto ou vídeo com ele e envia no nosso WhatsApp. Acabou de chegar? Perdeu o TV Pet Show aqui na TV Ceará? Sem problemas, dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. Aproveita, se inscreve e ativa o sininho que é para dar aquele apoio. Ou então você pode nos acompanhar também pelo Spotify. E eu vou ficando por aqui. Um beijo, até semana que vem. E lembre-se, animais pintam um mundo melhor.